Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, 1º de maio, começando mais um mês, e hoje é um feriado, hein? Alguém sabe dizer que feriado é hoje? Acertou quem falou que hoje é o Dia do Trabalho. Hoje é comemorado o Dia do Trabalho. E vocês sabem dizer como foi que surgiu esse feriado, 1º de maio? Peguei vocês, hein? Pois bem, hoje, 1º de maio, é considerado feriado em alguns países do mundo, né? Essa data ela surgiu em 1886. Faz tempo, ó. Quando trabalhadores americanos fizeram uma paralisação. Eles pararam de trabalhar no dia 1º de maio para reivindicar melhores condições de trabalho. Pois é, então por isso que hoje é um feriado, 1º de maio, tá bom? E hoje, como estamos falando do trabalho, não é? Eu trouxe aqui para vocês algumas profissões, tá, que existiam antigamente. Será que vocês vão saber que profissões? Será que vocês sabem que profissões são essas? Pois é, porque existiram várias profissões, mas hoje eu trouxe algumas para mostrar para vocês, tá bom? Alguém já ouviu falar nessa profissão, nesse profissional chamado despertador humano? Pois, gente, existia essa profissão. E o que faz o despertador humano? Bom, ele era um profissional responsável para acordar as pessoas para não perderem a hora do trabalho. Vocês acreditam? Olha só, então não tinha despertador. As pessoas contratavam o trabalho desse profissional, que ele pegava uma varinha de bambu, uma varetinha, ou então ele jogava pedrinhas na janela das casas para acordar as pessoas. Olha só, hein? Essa profissão que existia antigamente. Esse daqui é o leiteiro. Leiteiro. Ele entregava leite nas casas das pessoas. Todas as manhãs ele entregava o leite. Porque naquela época não tinha aquele processo, né, de pasteurização do leite. Então, todos os dias ele levava o leite fresquinho nas residências. Nas cidades, né, nas cidades grandes, esse profissional ele perdeu espaço. Por quê? Por conta, né, da tecnologia. Mas nas cidades pequenas, no interior, ainda existe esse profissional, tá certo? Que ele vai e leva o leitinho fresco nas portas das casas, nas suas garrafinhas, ó, e sai entregando. Essa profissão aqui se chama arrumador de pinos. Olha só, arrumador de pinos. Esse profissional, ele ficava arrumando os pinos do boliche. Então, as pessoas brincavam, né? Se divertiam e eles eram encarregados só para arrumar os pinos do boliche. Olha que outra profissão aqui, ó. Olha só que outro profissional. Esse aqui é o acendedor de poste. Acendedor de poste. Quando a eletricidade ainda não existia, né? Como se iluminavam as ruas? Vocês sabem? Com lampiões. Então, esse profissional ele era encarregado de, ao anoitecer, ele acender os lampiões e ao amanhecer ele apagar os lampiões. E esse daqui, vocês sabem? Vocês sabem que profissional é esse?
Acertou quem falou radar humano. Radar humano, olha só. Radar humano. Essa profissão, ela foi criada durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Para detectar os aviões que estavam se aproximando. Então, ele foi criada, essa profissão, né, foi criada justamente para isso. Ficava esse profissional com esse equipamento, tentando detectar de onde vinham os aviões. Olha que interessante, hein? Esse aqui é um profissional chamado pianista de cinema, tá? Então, naquela época começou a surgir, eles faziam a trilha sonora, tá? Então, aqui, ó, o pianista, ele ficava fazendo a trilha sonora do cinema, tá? E essa daqui, olha só, essa outra profissão. Aqui se chama, olha só, eles estão aqui com madeiras, tá? Aqui, ó, em um rio. Então, se chama transportadores de madeira. O que eles faziam? Eles usavam o rio para transportar grandes quantidades de madeira. Porque antigamente não existiam caminhões grandes para que fizesse esse trabalho. Então, surgiu esse profissional. Hoje em dia, ainda existe ilegalmente naquela região da Amazônia, tá? Então, aqui se chamava transportadores de madeira. Então, olha que interessante quantas profissões existiam, né? Algumas deixaram de existir. E olha, gente, que bacana, né? É saber que algumas profissões foram tão importantes, né, e deixaram de existir com o progresso humano, né? Mas o tempo passa e tudo precisa se atualizar, não é mesmo? Pois bem, então, agora eu gostaria que vocês em casa perguntassem para o papai, para a mamãe, para os tios, para os avós, qual é a profissão deles, o que que eles fazem, em que eles trabalham. Lembrando que todo profissional é importante, toda profissão é importante, toda profissão tem a sua importância, tá? Então, a atividade de hoje é você pegar algum objeto, né, que lembre a profissão ou do seu pai ou da sua mãe, tá? Faz um vídeo e manda pra gente falando o seu nome, qual é a sua turma, dizendo qual é a profissão do seu pai ou então qual é a profissão da sua mãe, tá bom? Aí você pode ficar caracterizado, vestir a roupa que seu pai usa para trabalhar, ou então a roupa que a sua mãe usa para trabalhar, tá bom? E manda um vídeo pra gente, tá certo? Então, essa atividade desse feriado, aproveitem, tá? E não esqueçam de mandar um vídeo, tá bom? Então, ó, um beijo, espero que vocês tenham gostado. E vocês podem também pesquisar outras profissões que existiam de antigamente e também as atuais, né, modernas, tá bom? Então, ó, beijo, vou esperar os vídeos, hein?